Esta apresentação que eu quero fazer com vocês, ela é provocativa, na realidade. Porque a questão é, né? Bônus Horas, todo mundo já leu o livro ou viu o filme Nosso Lar, não é isso? Em um dado momento, lá no capítulo 22, vai falar sobre bônus horas, certo? E pergunto, esse bônus horas existe apenas em nosso lar, para os habitantes de nosso lar? Ou nós, encarnados, também podemos já contabilizar bônus horas? Já pararam para pensar a respeito? Então, vamos desenvolver esse raciocínio. Desculpa, gente. Vamos tentar falar. Primeiramente, vamos entender um pouquinho sobre esse assunto que suscitou muita controvérsia no movimento espírita quando esse livro, O Nosso Lar, foi lançado a público. Foi uma revolução dentro da doutrina espírita. Muitas pessoas achavam que aquilo era uma heresia, que deveria ser retirado da biblioteca da doutrina, né? E quando, na verdade, André Luiz estava abrindo a cortina do plano espiritual para o nosso entendimento no plano físico. Haja vista que nós somos habitantes das dimensões espirituais, né? Então, tirando aquela fantasia que é natural que nós tenhamos para entendermos a realidade dos fatos. Assim, esta apresentação de hoje tem como base o estudo do capítulo 22 do livro Nosso Lar, que é justamente bônus horas. É o tema desse capítulo. A colônia Nosso Lar encontra-se localizada na região umbralina de nosso planeta. Todo mundo tem medo de ir para o umbral, não tem? Mas, na realidade, o Nosso Lar é uma colônia situada na região umbralina. Porque o que é a região umbralina? É uma região intermediária entre a dimensão física com a dimensão espiritual. E vejam só que coisa maravilhosa. Sua organização e rotina do cotidiano apresentam características futurísticas. Esse livro, quando lançado na década de 40, fazia menção de transportes sem combustível fóssil, nem elétrico, né? E toda uma tecnologia que ainda estamos por conhecer. Já se falava naquela época sobre laptop, computadores, né? Muito bem. Então, veja só, né, o tipo, aqui a colônia vista, no seu centro tem o Ministério, a Governadoria, nos cantos existem os diferentes ministérios, a parte de habitação e aqui a parte de, vamos assim dizer, de abastecimento, né? Vejam só, a arquitetura do Nosso Lar está ainda muito longe da nossa realidade, isso na década de 40. Mas, isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Então, a sua organização e rotina do cotidiano apresentam características futurísticas, porém, as questões morais independem do tempo. O homem pode progredir no sentido tecnológico, né, nas comunicações, mas a questão moral é que vai definir aonde nós nos situaremos ao desencarnarmos. Quanto menos evoluído formos, ou menos buscar o desenvolvimento intelecto-moral, nós vamos estagiar em regiões mais primitivas. Assim como no umbral existe esta colônia, no umbral existem também colônias que se assemelham
as construções da Idade Média, com castelos e choupanas. Isso em virtude da questão moral que vai fazer com que você se afine a determinadas localidades. Tudo bem? Qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade para perguntar, tá? Então, vamos entender o que é bônus horas, né? Porque quando aconteceu aqui na casa, inclusive, que um jovem, quando foi falado sobre bônus horas, ele se revoltou a tal ponto que ele não consegue assimilar e entender esse conceito nas dimensões espirituais. E como que ele se decepcionou da doutrina? Na verdade, é falta de aprofundamento do conhecimento, tá? Então, conceito, o que é bônus horas? Na realidade, não é dinheiro em espécie, não é cartão de crédito, como muitos pensam. É uma ficha de serviço individual gerando valor aquisitivo. Então, no nosso lar, né, como os habitantes do nosso lar, como foi dito na slide anterior, ainda são oriundos da Terra, do plano físico, nós estamos numa condição evolutiva que é difícil de abstrair conceitos. Nós precisamos de exemplos, ideias concretas para entender o abstrato. Então, a governadoria do nosso lar fez o quê? Todos lá que trabalham serão remunerados, entre aspas, tá? Poder aquisitivo, entre aspas. Então, pela atividade que a pessoa fizer em prol da comunidade, ele vai, para cada hora trabalhada, ele vai ter uma ficha que vai ser anotado tudo quanto ele fez. E isso vai lhe dar possibilidades dele desfrutar de alguns, não vou dizer privilégios, mas alguns direitos fruto do seu trabalho. Certo? Mas por que isso? Porque nós não conseguimos entender o benefício do trabalho, como ainda hoje no plano físico. No plano físico, o que a gente avalia? Está precisando de um emprego, tá? O que você vai ter? Um cargo administrativo, escriturário. Quanto vou ganhar? Qual é a primeira pergunta que a gente faz? Quanto eu vou ganhar? Quais são os benefícios que eu vou ter? Vou ter cesta básica, vou ter vale transporte, eu vou ter aposentadoria, quinquênio, sexta parte. O que eu vou ter de benefício? Mas ninguém quer saber o que vai fazer. Percebe? E é essa mudança que nós precisamos ter daqui para frente, porque nós já ingressamos na fase de regeneração, gente. Não estamos mais naquele estágio de expiação e prova. Sabiam disso? Isso quem foi o relato de Bezerra de Menezes, na Federação Espírita Brasileira, que por volta do ano 2000, por favor, não é o ano 2000, 1º de janeiro, iniciou-se o período de regeneração na Terra. Então, se é regeneração, nós temos que regenerar conceitos, reestruturar ideias, rever conceitos, gente. Tá? E é isso que lá, no nosso lar, já tentou se fazer muito antes da virada de condição da Terra. Muito bem. Então, está aqui, né? Pela ficha de serviço, você está quitando o seu coração, em graças, você receberá algo em troca. Em nosso lar, cada habitante recebe alimentação, vestuário e abrigo no que se refere ao estritamente necessário. Tá? Então, essa condição mínima todos têm. E veja, isso que nós estamos falando
é o projeto, é o futuro das sociedades na Terra. Porque o nosso lar simplesmente está no futuro do que será o plano físico. Certo? Então, vejam, para alimentação, para moradia, abrigo e vestimenta, todos terão o básico, o indispensável. Tá? Já os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Então, esses, ao se disporem a trabalharem, farão jus a ter alguns direitos, além do básico. Por favor, tudo isso que eu estou falando, vamos fazer uma ponte com o plano físico, tá? Essa que é a proposta. Agora, os inativos permanecem nos campos de repouso ou nos parques de tratamentos. Não quer trabalhar, não precisa. Você vai ter sua comida, você vai ter sua roupa e você vai ter seu abrigo. Você vai ficar aqui no campo, ouvindo pessoas, músicas, palestras, orientações, até que a pessoa queira mudar o seu status de ser. Entenderam, então, a diferença? Muito bem. Carga horária. Como se trabalha na colônia Nosso Lar? Tudo que eu estou falando, gostaria que vocês fizessem uma ligação com o plano físico. Lá, o mínimo são de 8 horas dia. Ninguém trabalha 6. Ninguém faz greve para trabalhar meio período. Lá são 8 horas. E tem-se uma justificativa. Porque nesse livro nós vamos ver numa oportunidade que eles dividem o dia em 3 períodos de 8 horas. 8 horas para você trabalhar em prol da comunidade onde você vive. 8 horas dividida para as suas necessidades do perispírito. Ou seja, alimentação, higienização e repouso. 8 horas. Então fala, eu quero 2 horas para o almoço, 2 horas para a janta e 8 horas para dormir. Quantas horas já deram aí? 16. Mas eu tenho que tomar banho, e no banho eu não tomo banho menos de 1 hora debaixo do chuveiro. Percebem, gente? Então lá, se você dividir 8 horas para as suas necessidades, 8 horas em prol da coletividade e 8 horas restantes para o seu aprimoramento espiritual. Com estudos, aulas ou coisas semelhantes. Se nós também fizéssemos assim a nossa atividade diária, estaríamos otimizando o tempo que nos é dado. Ah, só um parêntese. Lá trabalha também 8 horas ao sábado. Não tem esse negócio de sábado trabalha 4 horas. Menos aos domingos, justamente para você ter assim, possibilidade de lazer, divertimento, outras coisas mais. Viagem, que pode ser feita. Então, esse é o serviço útil. 8 horas por dia. É permitido 4 horas extras, né, serviço extraordinário. No máximo 4 horas. Né? Quem quiser, lhe é dado essa oportunidade. Porque essas 4 horas vai ser debitada provavelmente do seu aproveitamento de engrandecimento espiritual, que vai estar prestando serviço. Então, vejam que isso que é a carga horária. Então, 8 horas que lá o Lísias trabalhando, aqui era o André Luiz estava internado, estava no hospital, se perispírito fica no hospital e com cicatriz, sinal que precisa de cuidados. Pararam para pensar nisso? Não é assim, põe a mão, cicatriza, sara, fica bom.
né? Tem todo o processo pertinente à matéria. Quando serviços sacrificiais, a remuneração é duplicada e até triplicada. Por exemplo, se você quiser pegar uma criança para ficar sobre sua tutela, você ganha hora dobrada. E nos serviços, por exemplo, haverá uma grande passagem pelo umbral e acolhimento de muitos espíritos altamente necessitados. O horário você ganha 3 vezes mais. Percebe? A otimização do tempo. Então, todo esse esforço, porque nós vimos, tem aquele pessoal lá no jardim, e tem aquele pessoal que trabalha de segunda a sábado, 8 horas. Tem que haver uma compensação, concorda? Façamos um paralelo para a vida física. E o padrão de pagamento a todos, seja da administração como o operário, é igual. Não tem diferenciação. Esse aqui é o governador, aqui são os ministros, número de 72 ministros, que eles ocupam 6 ministérios, 12 em cada ministério. Então, o jardineiro do nosso lar, a cozinheira, o enfermeiro, como o governador, ganha um bônus hora por hora trabalhada. Já pensou que maravilha isso? Sendo aplicado na Terra? Né? Estamos iniciando a fase de regeneração. E é ao encontro disso que o plano físico estará caminhando. Isso não é utopia. Isso aqui é apenas uma visão futurística da Terra, o que já existe no nosso lar. Dúvidas? Perguntas? Nada? O Val não está aqui hoje. Vamos lá. Agora veja o diferencial, porque o serviço independe do teor do serviço. O lastro, né? Nós temos aqui uma nota de R$100, de R$50, de R$20. Para aquele papelzinho que nós trazemos, ele diz que no Banco Central tem R$20 em ouro. Por isso que você tem a nota de R$20. Quando você tem uma nota de R$100, quer dizer que você está sobre sua posse R$100 de ouro no Banco Central do Brasil. Assim é o dólar, assim é o euro. Então, aquela nota representa o quanto você tem de ouro no Banco Central do país na qual você mora. A esse valor chama-se lastro. Tá? Então, no plano espiritual não tem dinheiro, não tem cartão de crédito, mas tem um valor. Não falou bônus horas normal, duplicado e triplicado? Mas então, para o plano espiritual superior, independe o teor do trabalho, mas avalia-se os valores morais despendidos. Entendeu? Então, lá, se o governador trabalhar 1 hora e só fazer a obrigação rotineira sem muita vontade, isso hipoteticamente, né? Ele vai ter um bônus hora dele, tem um valorzinho. O jardineiro passou o rastelo, regou a plantinha, apodou a roseira, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta devoção, com tanto desejo daquela roseira dar uma flor linda, o laço é maior. O valor é maior. O governador, ele não fez plano maior? Sim. Sim, mas veja, eu fiz um exemplo hipotético, né? O que eu quero dizer é que lá, se um médico trabalhar com má vontade e o enfermeiro trabalhar com extrema boa vontade, o bônus horas daquele enfermeiro vale mais do que o médico.
Todo mundo é igual. E todo mundo é diferente. O que é diferente? O amor que você aplica àquilo que você faz. Esse que é o diferencial. Então o negócio é falar assim, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Gente, tem que vender a pizza. Eu deixo a semana inteira a folha lá na gaveta. Amanhã tem que entregar pizza. Aí, você não quer comprar uma, você não quer comprar uma, não quer comprar uma. Vendi 3. É diferente daquela pessoa que vai, tenta convencer a pessoa que aquela pizza é para fundos, papapá, e consegue vender 15, 20, 10 ou mais. Entenderam a diferença? E isso em tudo, gente. Nós estamos falando umbral. Nós estamos falando terra. Não estamos falando de mundos superiores. O que vai fazer com que venhamos a habitar o nosso lar, ou colônia similar, ou aquelas moradas medievais, é essa forma de agir e de pensar. É como fazemos as coisas. É como aproveitamos o tempo. Percebe? Muito bem. Então, o que vale é o trabalho, independe do teor do trabalho, né? Está lá o maqueiro. É o mesmo lá que a outra que é enfermeira, que o médico, e assim por diante. O verdadeiro ganho é de natureza espiritual, através da experiência da natureza do trabalho realizado. Por exemplo, você vai num ministério relacionado à educação. Então você vai estudar, você vai catar os livros, guardar na biblioteca, vai ouvir uma aula, consequentemente, você vai ficar mais sábio. E assim em cada ministério lá, assim como em cada atividade aqui. Então por isso que é diferente, como o André Luiz fazia a receita de troça, e o Geraldo vai lá pedir para passar um melhoral. Vai lá, Geraldo, vai comprar aí. Isso é troça, né? De má vontade. É diferente, você está precisando, deixa eu ver se eu tenho amostra, não tenho? Toma aqui a receita, vai lá, compra. Se não melhorar, vem aqui, a gente muda o remédio. Essa é a diferença, gente. Isso em tudo. Nós estamos entrando no mundo de regeneração. Então vamos ver como estamos cuidando da nossa família. Os vínculos que nós temos entre pai, filho, filho e pai, irmãos, marido e mulher. Por favor, não fale sogra. O resto vale tudo. Percebe? A mesma coisa com a profissão. A mesma coisa com a religião. Em tudo. Por isso que já aqui já está sendo contabilizado o nosso bônus hora. Não precisa a gente desencarnar para começar a trabalhar lá para eu ter meus bônus horas. Percebe? Então, os fatores. Então, aqui, ó. Já tinha laptop naquela época. Tá? Então, o verdadeiro ganho do bônus hora é o que você vai aprender convivendo com aquele serviço. Agora, se você entrou num determinado serviço, saiu e aquilo não te acrescentou nada, então você perdeu tempo. Se você começa um ano, 1º de janeiro de 2018, chega a 31 de dezembro de 2018 e fala, esse ano não aconteceu nada. Então você perdeu um ano da sua existência. Se você entra numa casa religiosa e você não melhora nada, o seu ser, você foi igual, né? Esse livro, esse copo aqui.
Entendem? Então, o que lá o nosso lar fez para mostrar aos espíritos que eles seriam remunerados, para eles terem uma ideia de quanto eles absorveram, agregaram valores, conceitos e comportamentos com a atividade que escolheram. Essa é a finalidade do bônus horas. Certo? Outra coisa, os fatores assiduidade e dedicação representam muito no nosso lar com relação ao bônus horas. Porque imaginemos que o nosso lar faz uma programação de ir até o umbral para resgatar espírito. E a turminha da padiola resolve não ir. Ah, hoje eu não vou, está frio. Mudou o tempo. Eu assisti o jogo lá da seleção, perdeu, fiquei tão desanimado, não quis pôr a cara para fora. E como vamos transportar esse pessoalzinho? Percebe? Então, por isso que a assiduidade é de muito valor. Dedicação não é diferente. A espiritualidade fala, olha, tem lá o Benedito, que é médium, e tem essa entidade que precisa ser beneficiada, e o Benedito é uma pessoa ideal para, através da sua mediunidade, beneficiar essa entidade. Chega na hora, o Benedito vem, comeu uma baita de uma feijoada, tomou umas 4, 5 caipirinhas, e tomou um sorrisal para fazer digestão, é claro. Você acha que ele vai ajudar? Tem condição, apesar do sorrisal? Percebe? Então, gente, o lastro é o valor que a gente dá às coisas, ao tempo, às oportunidades, às companhias, às amizades, às dificuldades. Em vez de praguejar as dificuldades, vamos extrair o que ela tem para nos ensinar. Que daí a segunda vez eu não caio no mesmo erro. Percebem? Então vamos ver a aplicação do bônus horas. Tá tudo bem para vocês, gente? Isso tudo é lá no nosso lar. Então, o bônus horas garante ao espírito trabalhador adquirir prerrogativas na sua utilização. Não é privilégio. Prerrogativas. Direitos adquiridos pelo trabalho executado. Então, ele pode querer mudar sua vestimenta. Por exemplo, Emmanuel, ele gosta de vestir-se como cônsul romano. Então, ele tem uma roupa como ele foi senador, romano. Então, ele pode, porque ele se identifica com aquilo. Não é ostentação, luxo, é prazer por algo que ele se identificou na sua existência, porque foi quando ele teve o primeiro contato com Jesus. Mas como ele fez por merecer, ele não precisa usar o pijamão dos outros. Quem não trabalha no nosso lar, tem o pijamão. O outro vai ter uma roupa que ele queira. Né? Lazer. Lísias. Enquanto André Luiz ficou na casa da mãe do Lísias, Lísias falou para o André Luiz, fica aqui com a minha mãe, que eu vou com a minha namorada no bosque das águas. Que é um bosque onde os espíritos que vão reencarnar se encontram para fazer o projeto de existência física. Assim como, de repente, cinema, teatro, existe no plano espiritual. Procópio Ferreira, todos já ouviram falar, foi um ícone, né, no teatro brasileiro. Ele trabalha como artista no plano espiritual, no teatro, entre outros. Estudos.
Então você poderá ingressar em bibliotecas, em faculdades, em cursos, comprar, adquirir livros. Agora o outro que não quer nada, fica só sentado esperando o dia passar, né? Residência. Para você adquirir sua residência, é em torno de 30 mil bônus horas. É o valor de uma residência. 30 mil bônus horas. Tá? É o valor e não tem inflação, viu, gente? Não tem prestação da casa própria, nada disso. Tudo bem? Então, também pode aplicar os recursos no concurso de auxílio a outrem, parentes e amigos. Olha que coisa interessante. A mãe do líder de André Luiz tinha uma alta quantia em bônus horas e ela afiançou a ajuda de André Luiz. Mas isso não quer dizer que ele não tinha que fazer nada. Ele ficou 8 anos no umbral, a equipe ia lá para tentar resgatá-lo. E ele, revoltado, contrariado, não aceitava. Ia lá, não aceitava. Quando ele, André Luiz, caiu em si, fez uma prece sincera, aí a equipe que sempre estava lá para ajudá-lo, pôde ajudá-lo naquele instante. Então, apesar desses recursos para usar para amigos e parentes, mas também se o parente ou o amigo não fizer por merecer, não tem como. Qual é o grande ensino que fica aqui? O valor de uma amizade. O valor de uma amizade. Porque nós seremos lembrados por aqueles a quem fizermos bem e a quem gosta da nossa presença. Por isso nós temos que nos relacionarmos. O André Luiz, nesses 8 anos que ficou lá, ele ficou no umbral, ficou muito, mal, fome, sede, medo. E, às vezes, em quando ele tinha uma certa paz de espírito. Sabe quem promovia isso? Uma paciente que ele fazia a receita para ela. E ela agradecia, fazia orações sistemáticas para ele. E quando ele se depara com essa mulher no plano espiritual, no nosso lar, ele fica envergonhado, porque era uma das receitas que ele fazia com má vontade. Porém, como ela recebia aquilo com um extremo amor e gratidão, nunca esqueceu dele. E nessas orações, ele se sentia melhorzinho. Aplacava a fome, saciava a sede, podia dormir um pouco, mas depois voltava à tormenta. Fruto da amizade. Certo? E aqui, não sei se vocês lembram, no filme ou no livro, quando André Luiz quis trabalhar no nosso lar, eu já estou na salada, eu sou médico, eu vou ser médico aqui. Eu fui cientista, porque ele foi Carlos Chagas, quando encarnado. Ele foi lá falar com o Clarencio. E o Clarencio, para esses tipos de medida, ele sempre atendia 2 a 2, nunca sozinho, a entrevista. Aí, foi primeiro essa senhora pedir intercessão. O Clarencio falou, olha, meus filhos estão lá na terra, estão passando dificuldade, eu estou muito desesperada, quero ir lá ajudá-los. Por que o senhor não permite? Aí sabe o que ele falou? Porque você não tem... Quantos bônus horas você tem? Em 6 anos, ela tinha 300 bônus horas. Quanto que dá isso? Aí ele falou, mas você não tem bônus horas para isso. Mas não é o bônus horas. Não são os 300 bônus. Ela não se capacitou. Ela não se doou.
ela não ajudou o próximo. Como ela ia querer ajudar os filhos? Então, o bônus horas é para mostrar isso para nós. E ele falou, mas você lembra que eu te indiquei aquele serviço? Ah, mas lá também, hein? O lugar que o senhor mandou, tudo sujo, um pessoal mal-humorado. E naquele outro lugar, lá o pessoal só brigava, só falava coisas que não tinha nada a ver. E naquele outro, e naquele outro, e naquele outro. Sempre ela tinha uma desculpa para não fazer. Consequentemente, ela ao não trabalhar, ela não adquiriu experiência em ouvir, em ajudar, em esclarecer, em consolar. Como que ela ia conseguir fazer isso agora com os filhos? Sabe o que ia acontecer? Ia ser uma obsessora para os filhos. Agora, não dá para falar isso. Tem pessoa que você tem que pegar o concreto. Então, o que ele falou? Você não tem bônus horas suficiente. Nós queremos, avidamente, ir para o nosso lar ou colônia semelhante. Estamos nos preparando para isso? Estamos vivendo com essa mente que eles vivem? Por isso a razão do tema, bônus horas no plano físico. Continuemos. Podemos continuar? Bônus horas versus herança. Porque eu não falei que 30 mil bônus horas compra uma casa? Para quem vai ficar? Então, pode ser utilizado o bônus horas na intercessão a entes queridos, né? Então, lá no plano espiritual, se eu tiver suficiente bônus horas, eu posso pedir para que uma equipe possa ajudar aos meus entes queridos. Eles vão se preparar, virão aqui. Claro que se os entes que tiver que nem um granito de rigidez, de emoção e de receptividade, eles não vão poder fazer nada. Mas eu fiz a minha parte. Eu afiancei uma ajuda. Agora, se nós fizermos a nossa parte, mais a ajuda do plano espiritual, a intercessão é feita e, às vezes, é minimizado aquele problema que teremos que passar. Também apoio espiritual durante a estadia no plano físico. Então, todo esse bônus horas que eu criei lá no plano espiritual, a hora que eu for reencarnar, eu posso usar esse bônus horas para eu ter uma existência mais, assim, com condições de vencê-la. Não com facilidade, não. Não quer dizer, eu venho aqui, em vez de ter um Fusca, eu vou ter um Corcel 2. Nossa, Corcel 2, Geraldo. Nossa, me denunciei minha idade. Denunciei minha idade. Entendeu? E não é nesse sentido. Eu posso afiançar assim, nos momentos difíceis, eu posso usar esse recurso para ter a assistência dos amigos espirituais que estarão me ajudando, me apoiando, me consolando, me dando força para vencer aquela fase. E principalmente na experiência adquirida no trabalho realizado que gerou o bônus. Esse que é o grande herança que nós vamos ter do bônus horas. Eu trabalhei na assistência. Então, eu gerei experiência, agreguei valores de experiência, de assistência espiritual. Eu fui na parte da comunicação. Eu pego um celular, eu destrincho. No mínimo, né, filho? Eu não fiz nenhum bônus horas na comunicação. Eu sou uma verdadeira porta, né? Por que você dá risada, Beth? Bom.
Dá para perceber que eu não fiz 1 hora na comunicação. Então, esse que é a grande herança, gente. Aquela residência que você adquiriu, se os seus entes queridos não fizerem por merecer, porque eles não criaram o seu bônus horas na terra, não vão para o nosso lar. Então, aquela casa volta para a comunidade. Entendeu? E você fica com crédito de, ao retornar ao nosso lar, você ter uma residência. Não necessariamente a mesma. Se você soube criar seu bônus horas na terra. Certo? Conclusão. O bônus horas é um mecanismo para a nossa compreensão da aquisição de valores espirituais. É um mecanismo para entendermos que os valores espirituais não têm nada a ver com os valores materiais. Então, é só para mostrar o quanto você se dedicou, se empenhou, se aplicou para adquirir valores espirituais. Através de referências conhecidas no plano físico, que é o dinheiro. Aqui a gente não mede as pessoas pelo o tanto que ela tem, e não pelo que ela é. Não é? Então, bônus horas não é essas notinhas celestiais que caem que nem chuva, não. É um estímulo ao trabalho e aprendizado. Pergunto, podemos ter bônus horas no plano físico? Faz parte do processo. Agora, a reforma íntima é falar assim, eu sou uma pessoa altamente sistemática, Prônio. Essa cadeira é minha. Ninguém senta nela. E aí eu entendo que essa cadeira é nossa. Entendem? Meus filhos. Não são meus. Perdi nada. Quando eu te formar, vai ter que me pagar mesada. Agora que eu vou receber mesada, você está falando isso? Percebe? Então, o lastro, né, desse método de aquisição é justamente a experiência vivenciada pelo espírito, agregando valores para seu crescimento espiritual. Então a gente tem lá a equipe de passistas. Poxa, mas toda vez sou eu que dou passe? Sorte sua! Você está aprendendo, agregando valor de doar energia, receber energia, sentir a energia do próximo. Quem é o grande beneficiado? Percebe? Mas, e o bônus horas do plano físico? Agora que vai começar a palestra. Vejam, no nosso lar, a organização e rotina do cotidiano apresentam características futurísticas, porém as questões morais dependem do tempo. Isso no primeiro slide. Essa frase foi do primeiro slide. Então, o futuro é o nosso presente. Nós estamos vivendo este momento que André Luiz descreveu na década de 40. E nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar o que era futuro e tornou-se presente. Somos habitantes da mesma morada divina. Estamos no plano, na casa chamada Terra. O plano físico, o plano espiritual, um umbral médio, que é onde está o nosso lar, ou um umbral mais denso, somos nós. Então, isso que a gente falou do nosso lar
não é uma utopia, uma ilusão, um mundo feliz. Não, é a realidade. Independente a dimensão que estejamos vivendo. Eu não preciso ir lá no nosso lar para começar a trabalhar, para ter bônus horas, para poder ter experiência de vida. Eu estou numa dimensão física, então eu posso fazer tudo aquilo aqui. E já começa, gente, revendo o nosso dia. Os que gostam de dormir, revejam. Os que ficam 2 horas para almoçar, só se comer peixe todo dia e aquele peixe com bastante espinho. Não é? Os que tomam banho 2 horas, vamos rever, estamos perdendo tempo. O processo de crescimento espiritual é igual para todos. Eu sou espírito encarnado. Eles estão desencarnados. Mas o espírito é o mesmo. O tempo é o mesmo e as oportunidades são as mesmas. Eu não preciso esperar morrer para o lado de lá começar a fazer. Já devo fazer aqui. Também, o crescimento espiritual se verifica pela aquisição dos fatores conhecimento e moralidade. E o que mais? Por que estamos no plano físico? Justamente para isso, para adquirir conhecimento e moralidade. Que é o laço do bônus horas. O bônus horas é uma forma concreta, entre aspas, de demonstração dos valores abstratos. Ou seja, vamos contabilizar, se ainda for necessário, o quanto eu tenho ajudado, o quanto eu tenho sido compreensivo, o quanto eu tenho evitado desacordo, desavença. E é uma coisa que, quando a gente se dispõe a fazer, parece que a coisa vem aos montes, vem de baseada. Ah, não vou discutir coisas quimeras. E aí vem aquela discussão. Não, isso aqui tem que ficar mais para cá. Não, mais para lá, mais para trás, mais para frente. Mais para lá, mais para cá, vai fazer a mesma função. Que a gente fica discutindo para dizer que eu estava certo. A minha ideia prevaleceu. Então, nós estamos justamente no plano físico, é aonde o bônus horas, acho que é quadriplicado. Não é? Devemos aproveitar as oportunidades de aprendizado que a vida oferece, convertendo em tesouro espiritual. Bônus horas é tesouro espiritual, que o ladrão não rouba, a traça não corrói. Então, quais são os valores? A experiência, a vivência, a oportunidade aproveitada. Morar no nosso lar é o objetivo de todos nós, né? Ou numa colônia similar. Todo mundo quer. E é justo. Devemos ter essa pretensão. Devemos ter essa objetividade para ir em busca, né? Mas tudo depende de nós. Eu faço parte de um conjunto. Eu não estou só. As pessoas estão a meu lado justamente para que elas me deem condições para eu aprender os valores do Espírito. Por isso, mãos à obra. Opa! Essa é a ideia que eu queria trazer do nosso bônus horas. Certo? Então, gente, não vamos esperar pelo amanhã. Vamos fazer o agora, nesse instante. Né? Estamos vivendo uma nova realidade, gente. Estamos vivendo um momento de regeneração, reforma, reestruturação.
Que Jesus nos abençoe. Obrigado.